Fala galera, eu sou o Kira e o tema do vídeo de hoje é o filme Jogos Mortais 2. E para quem não assistiu a minha resenha do filme Jogos Mortais, clique no link que está no card e também na descrição. Eu sempre ouço as pessoas que curtem a franquia Jogos Mortais dizerem que a cada filme ia ficando pior. E eu também sempre vi uma grande exaltação do primeiro filme. Por esse motivo, eu fui assistir Jogos Mortais 2 pensando que ele seria inferior ao primeiro, ou pelo menos que ele não seria muito bom, porque o primeiro tem suas qualidades, mas não é assim fantástico. Então eu fui assistir já esperando uma coisa mais ou menos, e eu fui surpreendido positivamente, porque Jogos Mortais 2 é muito superior a Jogos Mortais 1. Superior no sentido de que aquilo que Jogos Mortais faz bem, o segundo filme melhora. Ele faz ainda melhor. Ele faz personagens melhores, ele cria uma situação melhor, mais angustiante, aposta dessa vez num aspecto mais gráfico e cria uma dinâmica de dois núcleos que resulta num plot twist que é simplesmente espetacular e que é muito melhor que o plot twist do primeiro filme. Por esse motivo, só pelo plot twist, o segundo filme já se torna superior ao primeiro. Só que existem outras inteligências na condução do personagem Jigsaw, que acaba tendo um pouco mais de profundidade e é estabelecido um, digamos que, objetivo para ele. E assim como a gente conhece um apoiador, que era uma coisa que já era indicada pelo primeiro filme. Sendo assim, em linhas gerais, Jogos Mortais 2 é uma continuação extremamente eficiente da história do primeiro filme, que continua também bem os personagens, insere um protagonista legal, torna o vilão mais legal ainda na dinâmica dele, como a coisa funciona, e que tem um final espetacular. O final é estupendo, é muito bom. Então, assim, se você não assistir esse filme, assista. Ele vale muito, mas muito a pena. Agora, para quem já assistiu o filme ou para quem não se importa de saber como é a história, vamos a detalhes mais específicos. Foi em Jogos Mortais 2 que começou o clássico da franquia Jogos Mortais, que é ter uma cena de abertura com um jogo, que muitas vezes é um jogo inútil, pelo menos até onde eu me lembro. Nesse segundo filme, o jogo, embora ele seja. Ele parece que vai ser inútil, mas ele tem uma conexão, porque é esse jogo que leva o policial, que é o protagonista, a entrar na linha de fogo do Jigsaw. Da mesma forma, aquela ambientação antes da trama começar de verdade, que inclui o policial e o filho dele, parece ser aquele começo inútil de filme de terror que existe só pra gente se importar com alguns personagens. Mas não, aquilo é crucial para você entender o enredo, para o enredo avançar. Então, um ponto positivo para Jogos Mortais é que ele não perde tempo com personagens inúteis fazendo inutilidades. Se não é uma coisa que é relevante pro enredo, para a parte do vilão ou do mocinho, é algo que compõe bem a ambientação assustadora. E assim nós chegamos ao núcleo do jogo, as pessoas que estão dentro da casa. De cara, uma coisa que me incomodou foi a presença da Amanda, porque levando em conta que ela sobreviveu ao seu primeiro jogo, eu não comprei aquela historinha de que ela estava se cortando e que por isso ela foi pega de novo pelo Jigsaw. Eu acho que o Jigsaw se daria esse trabalho. E como o Jigsaw é fã de amarração de pontas, ele prendeu lá não só a Amanda que ele já teria prendido, aliás, que já tinha vencido o jogo, como também prendeu lá a pessoa que o ajudou a sequestrar os outros. O cara é genial. Inclusive, a morte desse cara no forno, que é uma coisa que é angustiante, ela é realmente uma boa cena, só que me deixou com um pequeno incômodo, porque como é que os caras demoraram tanto tempo para perceber que tinha uma janelinha? Tá certo que o que estava preso lá dentro não ia conseguir sair, mas eles não terem percebido, não terem tentado com mais afinco, achei que ficou um pouco estranho, eu senti que demorou muito. Mas é só um pequeno detalhe.
Essa cena é boa, assim como a maioria das armadilhas. Aquela armadilha da seringa, que o traficante covardemente joga a Amanda lá, ela é muito assustadora. Dá muita aflição ver aquele monte de agulha espetando a Amanda, uma coisa horrível. Tem também aquela outra armadilha, que é aquela clássica da mulher que enfia os dois braços no lugar e não consegue tirar. Aquela é inexplicável. Primeiro, aquela caixa suspensa obviamente era uma armadilha. Segundo, depois que a mulher enfiou a primeira mão e a mão não saiu mais, faria muito mais sentido ela tentar enfiar a mão que estava solta dentro do mesmo buraco onde estava a mão que ficou presa, para tentar liberar a trava. Não sei como é que estava funcionando aquilo. Não ela enfiar a mão no outro buraco. Não faz sentido. Mesmo considerando uma pessoa extremamente estúpida, como assim? Quer dizer que a prioridade dela era pegar a seringa e não tirar o braço que estava preso de lá? É muito esquisito. Eu não tenho grandes problemas com a dinâmica de grupo, mas outra coisa que eu achei ruinzinho foi os personagens terem se separado. Tá certo que, é porque o garoto é filho do policial que prendeu. Tá, mas e daí? O que eles ganhavam ficando separados? Principalmente o ponto de vista do traficante. Aqui, a atitude dele foi a que eu achei mais bizarra. Porque, assim, primeiro lugar, assim que o Jigsaw fala na fita que a resposta está no fundo da mente deles, eu já pensei que devia estar escrito na cabeça. Pra mim aquilo parecia óbvio. Eu achei ridículo o jeito que os personagens demoraram tanto tempo pra perceber isso. Não teve ninguém pra ver a nuca de outra pessoa e reparar que tinha um número. E a decisão do traficante de querer ver os números na marra é completamente absurda. Porque como é que ele não percebeu de primeira, quando ele teve a ideia estúpida de matar o cara para olhar o número, que ele só conseguiria saber o próprio número se alguém dissesse para ele? É absurdo! Como o cara pode ser tão burro assim? Muito chato isso. Senti que isso foi uma atitude bem parecida com a que tem um determinado personagem no filme Kubo, que é um filme muito bom de escape room também. E me parece que é um certo estereótipo não, mas é um clichê de filmes desse tipo, ter uma pessoa que vai ficar doida e vai querer matar todo mundo. Em geral, essa atitude dessa pessoa não faz sentido, e não é neste filme que ela faz sentido. Eu até gosto de como flui o conflito do traficante com o filho do policial e a Amanda. Eu acho bacaninho, eu acabei me empolgando até. Especialmente por conta da montagem do filme, que é bem inteligente. Só que, como é que ninguém percebeu que tinha uma porta embaixo do cofre? Eles estavam lá dentro da sala. Como eles não perceberam? Isso é impensável. Como esses personagens conseguem ser tão burros e não perceber tantas coisas que podiam perceber e assim resolver problemas mais rapidamente. Muito estranho. Fora que decisões burras estão em alta, né? Porque na fita do Jigsaw pro cara que tinha ajudado ele a prender todo mundo, ele falou que a segunda seringa tinha um custo. Como é que o cara pegou a seringa, viu que tinha a cordinha ligando em alguma coisa, tentou puxar, sentiu que estava preso e não percebeu que aquilo podia ser uma armadilha? Sendo que pouco tempo antes o cara foi abrir a porta lá e o maluco no olho mágico tomou um tiro no olho. É muito estranho esses personagens serem burros desse jeito. Mas retomando, quando o confronto da Amanda e o filho do policial com o traficante pega o subterrâneo, na hora eu saquei que o diretor do filme fez aquilo para que o plot twist não ficasse tão óbvio. Porque assim ele poderia fazer a polícia entrar na casa e o próprio policial entrar na casa sem que fosse esquisito os personagens que estavam fugindo do traficante não reagirem a isso. Foi uma sacada bem boa, bem inteligente, mas eu acho que não salva o problema de tinha uma porta embaixo do cofre e ninguém percebeu. Era natural que a Amanda e o filho do policial sobreviveriam ao jogo porque eles eram os personagens que a gente conhecia desde o início.
mesmo que o filho do policial tenha sido apresentado nesse filme, enquanto a Amanda foi no anterior, eles são aqueles que são mais importantes. Até porque o filho do policial tem uma conexão com todos aqueles que foram presos na casa. Que é a questão de o policial ter sido aquele que prendeu todos ali. E todos sendo presos de forma incorreta, com prova sendo plantada. Isso é muito interessante, porque nós temos um herói, no caso o policial, que é uma pessoa que faz coisas erradas. Não só faz coisas erradas, como faz pessoas pagarem por crimes que elas não cometeram. É interessante essa dinâmica dele com o Jigsaw, porque podemos dizer que são dois criminosos interagindo, e não um mocinho bandido. São dois bandidos. Essa conexão entre todos os estranhos presos no lugar é muito boa, eu acho uma ótima justificativa, inclusive, não só uma ótima justificativa, pensando apenas em pessoas juntas por algum motivo, mas uma ótima justificativa dentro de Jogos Mortais e tendo o Jigsaw como vilão, especialmente no contexto deste filme, que é um contexto de ter um legado, que é o legado ele se materializa na participação da Amanda no jogo, que para mim desde o começo era óbvio que não era, ela não estava participando legitimamente, era uma maracutaia do Jigsaw para fazer alguma coisa. A intenção dele era meio que passar o bastão para Amanda. É engraçado falar em passar o bastão, né? Porque o Jigsaw sabia que tendo câncer ele iria morrer em breve, mas o legado dele teria que continuar vivo, porque assim a essência dele se perpetuaria sobre as ações de seus sucessores enquanto pessoas que prendem pessoas num lugar para jogar um jogo meio pesado. Eu achei isso bem interessante, porque dá um objetivo maior para o Jigsaw, um objetivo muito maior do que apenas fazer o jogo, mas é sobre alcançar uma imortalidade figurativa, uma imortalidade poética, muito interessante. E também conversa com a própria ideia de o Jigsaw estar chamando a polícia até ele. Ele queria que a polícia chegasse. Ele colocou a armadilhazinha, mas ele queria que a polícia chegasse até ele. Ele queria que o policial viesse, porque o jogo dele, imagino que seria o jogo final dele, seria com o policial. Então, você tem um jogo paralelo para Amanda se tornar essa sucessora espiritual do Jigsaw, e tem o jogo com o policial, que é um jogo extremamente simples. Só tem uma condição para o policial vencer. Ele tem que ficar sentado conversando com o Jigsaw. No começo eu fiquei pensando, mas por que o Jigsaw vai querer isso? Ele quer simplesmente ser ouvido? Ele quer que as ideias dele sejam propagadas pela imprensa ou sejam sabidas por outros? Não, Jigsaw é muito mais esperto do que isso. O objetivo dele era provar o ponto dele, provar que o policial é uma pessoa truculenta que é incapaz de resolver as coisas de uma outra forma, que é algo que é mais ou menos o que ele diz, pontuando que a relação dele com o filho é uma relação truculenta, que o jeito que o policial vai batendo nele, sendo que não fazia parte das regras, também é uma ação nesse sentido. Então, o objetivo do Jigsaw era provar que o policial é uma pessoa ruim. E provaria isso fazendo o policial ir contra as regras, que são regras bem simples, e ir lá para a casa onde ele ficaria preso. Eu achei esse plano genial, porque é uma coisa tão simples que a gente nem acredita que... Poxa, quem é que imaginava que era só realmente o cara ficar lá parado esperando que ia dar certo? Qualquer um no lugar dele teria feito alguma coisa, não teria acreditado naquilo. Mas não, o Dixon realmente estava falando a verdade. É uma dinâmica herói-vilão muito interessante, porque mostra mais uma vez o quanto o Dixon é inteligente. Outra prova da inteligência dele foi que ele fez aquela transmissão, ele gravou o jogo, fez a transmissão de uma outra casa que não foi a casa em que aconteceu o jogo,
para que ele pudesse eventualmente distrair a polícia e o principal, para que apenas ele pudesse levar o policial até a casa. Então, necessariamente ele poderia fazer o policial entrar lá sozinho, o que iria quase que garantir que o policial ficaria lá preso. Se outra pessoa soubesse, se existisse alguma outra forma de chegar até a casa, se a casa fosse rastreável, o plano poderia dar errado. Achei isso bem legal, porque é mais uma exibição da inteligência do Jigsaw. E uma inteligência que vai muito além de simplesmente fazer armadilhas engenhosas super complexas. E assim, por mais que o lado do John com o policial não seja muito, não seja muito dinâmico, na conversa, na interação deles, algumas coisas sobre o Jigsaw vêm à tona e são coisas que complementam bem a atmosfera do personagem. Fica explícito que o John acredita que chegar próximo da morte muda as pessoas, porque foi o que aconteceu com ele. Porque ele falhou numa tentativa de suicídio e teve a ideia brilhante de fazer as suas brincadeiras pesadas. Então você tem essa composição extra, vinda em diálogos que talvez não tenham um grande objetivo, mas que são tensos por si só, porque nós não sabemos o que o John pretende. O John tá ali, ele falou quais são as regras, mas não dá pra confiar nele, não dá pra acreditar no vilão. Então a gente fica, será que tá dando certo? Será que tá dando errado? Será que é só esperar? O que que vão fazer? Será que ele vai conseguir alguma informação? E agora, o que vai ser? E esse é um grande mérito de Jogos Mortais 2. Ele é um filme tenso. Ele é bem tenso ao longo de toda a sua extensão, porque ele vai fazendo isso. Você tem o núcleo do jogo, que é uma coisa um pouco mais dinâmica, mais coisas acontecendo, e tem o núcleo do policial com o John, que é num esquema um pouco mais parado. Ele também tem a tensão, mas é um tipo de tensão diferente. Assim os núcleos vão trocando de uma forma bem agradável e a gente continua tenso, querendo ver o que vai acontecer em seguida. Além de caprichar na tensão, essa alternância dos núcleos, principalmente mais adiante, mais para o final, faz com que a gente fique mais propenso a não perceber que o jogo já aconteceu, que o jogo é no passado e que, portanto, o policial não tem como salvar o filho lá dentro. E mais do que isso, o roteiro foi além da inteligência. Porque mesmo que você saque que o jogo é no passado, porque o filme acaba dando um pouco mais de pista no final, tem ainda mais uma reviravolta, que é o fato de que o filho não está lá. Enquanto eu estava assistindo, no final fiquei pensando que o filho do policial ia aparecer lá morto, e acabou ele olhar e ia pensar, nossa, o jogo era no passado, cheguei tarde demais, alguma coisa assim. Mas não, o filho do policial realmente estava bem tranquilo e era só o policial esperar o tempo e seguir conversando com o John que ele ia ver o filho são e salvo. O que significa que o John não mentiu, que o método do policial levou ele à ruína e que o mal venceu. Olha que estupendo! A vitória do mal, a vitória do vilão, consiste em você ter o personagem que devia ser salvo a salvo. Isso é incrível, é muito legal. Não vou te dizer que isso é genial, mas é muito divertido. É bem mais divertido do que a maioria dos filmes de terror que eu assisto. Esse filme é muito bom. Jogos Mortais 2 é muito bom. Embora eu tenha rasgado elogios para Jogos Mortais 2, o filme tem seus deslizes, que consistem principalmente na parte técnica. O filme tem muito um uso de imagens aceleradas que vêm como flashes, que são às vezes nem coisas que estão acontecendo, muitas vezes são flashbacks. Tem uma coletânea no final, quando a Amanda e o filho do policial chegam no banheiro, tem um monte de áudio flashback do primeiro filme que é muito ruim, muito irritante, fora um monte de flashback de coisas que eu vi no filme, porque aconteceu no filme, que, cara, não precisa. Eu tô assistindo o filme, eu não preciso de um flashback sobre o que eu acabei de ver. Pra que fazer isso? Até porque as coisas são muito autoexplicativas nesse filme, não precisava ter flashback para explicar. A parte técnica é esse
defeito, fora que tem uns usos de jumpscare que eu detesto. Então, até porque não combina com o estilo de filme que é Jogos Mortais, combina mais com filme de monstro. O espírito. Como último comentário, eu não sei bem o que dizer sobre o fato de ser o jogo terminar lá no banheiro. Porque, tá, beleza, conecta com o primeiro filme, mas e daí? É só um fanservice? É só uma referência? É só pra ser mais chocante? É só pra ter a porcaria do áudio flashback? Porque narrativamente não agrega nada. Pro Jigsaw não agrega nada. Pros personagens não agrega nada. O banheiro não tem nenhum significado. Pra quê? Qual era o objetivo? Assim, só um pequeno comentário sobre esse detalhe. E chegando aos finalmente, Jogos Mortais 2 é um filme melhor do que Jogos Mortais 1. É um filme de terror bom, bem competente, que tem uma dinâmica entre seus dois núcleos que é muito boa, que faz o filme ser muito gostoso de assistir. Você fica tenso, fica angustiado, chega o final e a sua cabeça explode. É muito bom. O vilão vence de um jeito muito inteligente, pouco usual e extremamente válido. Pensa no filme recomendável, Jogos Mortais 2. Agora resta saber se o 3 também é bom, assim como eu me lembro que é, ou se já é a partir do 3 que a coisa começa a degringolar. Deixe nos comentários a sua opinião sobre esse filme, o que você achou dele, se você acha que esse filme é melhor do que o primeiro, se você acha que o terceiro é melhor do que esse, suas impressões em geral sobre essa querida franquia do mundo do horror. Deixe seu like se você gostou do vídeo e se inscreva no canal para receber as próximas críticas de Jogos Mortais. E como vai ter crítica porque essa franquia é gigante. Também vai ter vídeo sobre anime, séries e o que mais é na telha. É isso aí, pessoal. Até a próxima!